Capítulo 3. Como o energizador cósmico pode trazer as boas coisas da vida. Abraham Lincoln disse: "Fui levado muitas vezes de joelhos pela convicção avassaladora de que não tinha mais aonde ir minha própria sabedoria, e a de todos ao meu redor parecia insuficiente para o dia." Sócrates cede: "Nossas orações devem ser por bênçãos em geral, pois Deus sabe o que é melhor para nós." Tennyson cede: "Mais coisas são realizadas pela oração do que o mundo sonha." O que são os homens, melhores do que ovelhas ou cabras que alimentam uma vida cega dentro do cérebro, se, conhecendo a Deus, não levantam as mãos em oração tanto por si mesmos quanto pelos que os chamam de amigos? Coleridge cede: "Quem ora melhor é quem ama melhor." Whittier cede: "O coração simples que pede livremente em amor, obtém." Ralph Waldo Emerson cede: "Não é a oração um estudo da verdade, uma saída da alma para o infinito ainda não encontrado? Nenhum homem orou de coração sem aprender algo." Bunyan Said: "Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração." Há um velho provérbio que diz: "O que os homens geralmente pedem, quando oram a Deus, é que 2 e 2 não façam 4. Quando você ora, não tente mudar o energizador cósmico, que é Deus, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre." A oração eficaz é alinhar-se com o que é verdadeiro em Deus e que se torna um ponto focal para a expressão da vida, do amor, da verdade, da beleza, da alegria e da abundância em sua vida. Em outras palavras, oração é a contemplação das verdades de Deus do mais alto ponto de vista. O energizador cósmico não suspende suas leis para ninguém, também não faz acepção de pessoas. Ele é impessoal e não faz acepção de pessoas. A oração é a resposta do energizador cósmico ao seu pensamento e imagens habituais, assim como à sua crença. De certa forma, existem tantas formas de oração quanto pessoas no mundo. Ele orou a oração de petição. Recentemente, conversei com um marinheiro cujo navio foi torpedeado na última guerra mundial. Ele ficou à deriva por 10 ou 12 horas em uma jangada improvisada. Ele disse que gritou em voz alta: "Ó, Deus, me salve! Você sabe que estou aqui." Para ele, Deus era um ser antropomórfico existente em algum lugar no espaço. Ele não conhecia as leis da mente, que Deus era o espírito dentro dele, onipresente, sem rosto, forma ou figura, e instantaneamente disponível para todos os homens. Suas súplicas não alcançaram o energizador cósmico, mas sua crença cega sim. Quando foi resgatado por um navio norueguês, o capitão disse que, por alguma razão, ele mudou de curso e o marinheiro à deriva foi avistado por um marinheiro de plantão no navio. A razão pelo resgate do homem foi que ele foi até o limite, confiando plenamente que seria salvo. O energizador cósmico respondeu de acordo com sua crença cega. Seu pensamento é sua oração. Orar significa pensar a partir do ponto de vista dos princípios universais e das verdades eternas, da mesma forma que um engenheiro pensa a partir dos princípios estabelecidos da matemática ou um químico pensa a partir das leis que regem as combinações químicas. Cada pensamento, de certa forma, é uma oração, pela simples razão de que todo pensamento tende para ação e manifestação. A Bíblia diz: "O Verbo era Deus", João 1:1. Uma palavra é um pensamento expresso e é dito que era Deus, o que significa que é criativo, pois há apenas um poder criativo, ou seja, o energizador cósmico. Seu pensamento, sendo criativo, é, portanto, Deus também. Todos nós temos uma fonte comum e somos feitos de uma única substância universal. A Bíblia diz, portanto, orai assim: Pai Nosso, Mateus 6:9, o que significa que todos nós viemos do único princípio da vida, ou energizador cósmico, portanto, na verdade, todos estamos relacionados. É essencial, portanto, quando orar, ter amor e boa vontade por todos os homens e mulheres em toda parte, assim como pelos animais do campo e tudo mais no mundo. O homem deve perceber sua unidade essencial com todas as coisas, as aves do céu, os peixes do mar e, de fato, todas as coisas que crescem. O energizador cósmico cria todas as coisas e tudo é feito dentro e fora dele. Nenhuma coisa no universo pode estar em oposição a outra, pois o energizador cósmico não pode estar em guerra consigo mesmo. Somos todos partes de um todo colossal, cujo corpo é a natureza e Deus é a alma. Como orar da forma certa? Existem muitos níveis e modos de oração. O velho provérbio diz:
Quando seus pensamentos são os pensamentos de Deus, construtivos, baseados em princípios, o poder de Deus está com seus pensamentos de bem. A oração é essencialmente pensar a partir de uma perspectiva construtiva. A maneira certa de orar consiste na premissa espiritual de que há um energizador cósmico dentro de cada um de nós que se torna a coisa que desejamos, ao ponto de aceitarmos isso como verdade. Sua ação de pensamento construtivo está em sintonia com o energizador cósmico e ele responde de acordo com a natureza do seu pensamento. A verdadeira oração é uma atitude sustentada e construtiva da mente que resulta em convicção. Quando seu desejo é depositado em sua mente subconsciente, a resposta se manifesta como parte de uma lei criativa. O teste final de se você alcançou ou não uma convicção é quando sua mente aceita a ideia completamente e você não consegue conceber o oposto. Porque suas orações não foram respondidas. A tendência do princípio da vida, ou energizador cósmico, é curar, restaurar, prosperar e abençoar a humanidade de várias maneiras, caso contrário, não haveria design, nenhuma afinidade química, nenhuma força unificadora neste universo. Há um princípio embutido de integridade e unidade em cada organismo. No livro de Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4:3. A senhora B tinha úlceras e estava tomando remédios prescritos pelos médicos, mas estava constantemente dizendo: o remédio não serve. Minhas úlceras estão piores. Todos os seus pensamentos eram de uma natureza amarga e ulcerada, ela estava ressentida e cheia de hostilidade e raiva reprimida em relação aos parentes. Ela estava ao mesmo tempo pedindo a um Deus distante, lá no céu, que curasse sua condição, a qual ela ignorante havia se causado. Ela estava orando com uma mente e coração cheios de hostilidade, raiva reprimida e ressentimento, o que é orar mal. Sua atitude revertida transformou sua vida. Após uma explicação simples sobre o que ela estava fazendo consigo mesma, ela decidiu liberar seus parentes da seguinte forma: eu entrego completamente meus sogros ao grande oceano da vida, desejando-lhes harmonia, saúde e paz. Sempre que algum deles vier à minha mente, eu afirmarei imediatamente: eu te liberei, que Deus esteja com você. Ela também decidiu parar de criticar seus médicos e os remédios, percebendo que, quando não precisasse mais de uma muleta, seria curada e, enquanto isso, deveria parar de se criticar e aos outros. Ela também percebeu que seus pensamentos negativos e raivosos haviam causado suas úlceras, e era lógico que pensamentos harmoniosos, pacíficos e amorosos a restaurariam a integridade. A oração que a libertou. Ela fez do hábito afirmar as seguintes verdades da vida: eu estou em paz com todos os homens e todas as coisas. Eu sou guiada divinamente em minha alimentação e bebida. Eu sou preenchida com a paz, harmonia, força, vitalidade e energia do energizador cósmico. As forças da vida fluem livremente, alegremente e harmonicamente por todo o meu ser, e eu sou íntegra e perfeita. Enquanto continuava saturando sua mente com essas verdades, e como havia perdoado a si mesma por alimentar pensamentos negativos e liberado seus parentes, uma maravilhosa sensação de paz tomou conta dela. Ela agora encontrou uma nova vida, sendo mais gentil, nobre e eficiente em todos os aspectos. Como ele dissolveu um problema agudo. Há alguns meses, um amigo médico meu se envolveu em um sério processo judicial. Ele estava muito irritado, perplexo e profundamente ressentido pelas mentiras e falsas acusações lançadas contra ele pelos seus oponentes. O processo judicial não estava progredindo de forma satisfatória para ele. Eu expliquei que ele precisaria erradicar sua hostilidade e ressentimento antes de poder orar com sucesso. Ele começou a afirmar regularmente e sistematicamente: justiça infinita, amor, harmonia e verdade do energizador cósmico operam nas mentes e corações de todos os envolvidos neste processo, e a verdade é o meu escudo e proteção. Sempre que o pensamento de seus oponentes surgia em sua mente, ele afirmava: o amor de Deus preenche sua alma. Após cerca de uma semana, ele teve um profundo sentimento de paz, e quando o caso chegou ao Tribunal de Apelações, foi arquivado. O amor é o grande imã. Este médico me disse que, desde que reverteu sua atitude, descobriu que o amor é como um imã de ferro que atrai para si o que lhe é semelhante. Da mesma forma, ele estava atraindo cada vez mais pacientes e tendo curas notáveis. Sua esposa diz: meu marido agora é magnético. O magnetismo é simplesmente uma emanação do energizador cósmico.
É o amor, o poder e a vitalidade que ele irradia para todos ao seu redor. Ele se transformou e está constantemente emitindo uma corrente de amor, e todos que entram em sua órbita são abençoados. Antes de sua transformação, ele era irado, odioso e ressentido, e não tinha magnetismo. Ele estava perdendo pacientes e dinheiro. Ele havia, de fato, interrompido as correntes do energizador cósmico. No entanto, ele descobriu que o amor divino dissolve tudo que é diferente de si mesmo. Como um rascunho mental transformou sua vida. Há alguns meses, dei uma palestra para um pequeno grupo em uma casa particular em Maui, uma das belas ilhas do Havaí. Uma das convidadas lá nos contou como transformou sua vida. Ela apontou que havia lido muitos livros sobre terapia de oração, pensamento positivo e treinamento mental, mas sua vida estava uma bagunça. Era solitária, frustrante e financeiramente embaraçosa, e ela tinha apenas um emprego de meio período. 8 palavras da Bíblia, no entanto, mudaram sua vida. Fé, se não tiver obras, é morta. Tiago 2,17. Ela se aventurava com a pintura como hobby e um dia pintou o tipo de casa que queria, uma espécie de rascunho mental. Ela colou isso em uma seção de uma grande folha de papel. Em outra seção, ela escreveu salário de $25.000 por ano. Em outra seção, ela colou eu sou felizmente casada com um homem maravilhoso. Então ela pintou uma imagem de uma piscina com uma cerca de arame ao redor. Ela prendeu essa grande folha de papel em seu apartamento, onde podia olhar para ela frequentemente. Ela sabia que essas imagens gradualmente formariam um molde mental através do qual o energizador cósmico fluiria, energizando e vitalizando todos os seus desejos. Gradualmente ela impressionou sua mente subconsciente. Desejo, combinado com crença, foram os toques finais em seu exercício mental. Ela disse que, após algumas semanas, ela realmente sentiu que possuía todas essas coisas. A posse mental é 9/10 da lei, e a manifestação segue. Como a resposta chegou? Pouco depois, durante uma visita a Honolulu para consultas dentárias, ela encontrou um velho amigo no Royal Hawaiian Hotel. Ele a apresentou ao irmão dele, que se apaixonou por ela à primeira vista e a casou. Ele agora lhe dá uma mesada de $25.000 por ano para gastar como ela quiser. Ela tem uma maravilhosa casa em Sydney, Austrália, uma piscina e um marido maravilhoso. Todos nós ficamos impressionados com sua simplicidade, sua fé e confiança nas leis da mente e nas maravilhas do poder infinito dentro de todos nós. Sua citação favorita é: eu desejo vencer e aceito o poder dentro. Pontos a lembrar. 1. Coleridge disse: quem ora melhor é quem ama melhor. 2. Quando você ora, não tente mudar o energizador cósmico, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. A oração é alinhar-se com as verdades eternas da vida e tornar-se um ponto focal para a expressão da vida, do amor, da verdade, da beleza e da vida mais abundante. 3. A oração de petição funciona ocasionalmente, ou seja, quando um homem vai até o limite e confia no que para ele é um Deus nos céus. A verdadeira verdade é que ele responde à sua própria oração. O energizador cósmico responde à sua crença cega. 4. De certa forma, seu pensamento é sua oração pela simples razão de que todo pensamento tende à ação e manifestação. Existe apenas um poder criativo, ou seja, o energizador cósmico, que permeia toda a vida. Seu pensamento é o único poder imaterial que você conhece. Você é o que pensa o dia todo. 5. Quando você ora, é essencial que esteja em paz com todos os homens e todas as coisas. Perceba sua unidade essencial com toda a vida, pois Deus é vida ou espírito, e uma parte do espírito não pode ser antagonista a outra parte do espírito, pois o espírito, ou Deus, é um indivisível. Quando você está em paz com o mundo inteiro, o energizador cósmico flui através de você, preenchendo todos os vasos vazios de sua vida. 6. Quando seus pensamentos são os pensamentos de Deus, o poder de Deus está com seus pensamentos de bem. A oração é essencialmente pensar de uma perspectiva construtiva. A verdadeira oração consiste na premissa espiritual de que o energizador cósmico se torna a coisa que você deseja até o ponto em que você aceita isso como verdade. 7. A tendência do energizador cósmico é curar, restaurar e prosperar você. 8. Uma mulher tinha úlceras devido a pensamentos amargos de hostilidade, ressentimento e raiva. Ela curou-se ao liberar seus parentes e se liberar da raiva.
9. A oração verdadeira e eficaz envolve também a autoaceitação, o perdão e o amor. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assista também o capítulo 4 em nossa playlist. Gratidão!